através da palavra, que a fé vem por ouvir o quê? A mensagem, a palavra. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Então é como se você tivesse perdido num quarto escuro e de repente alguém acendeu a luz. Opa, a palavra de Deus é o quê? É luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. E a palavra, ela ilumina o seu caminho para você alcançar esse entendimento de quem é Cristo, para você alcançar o maior relacionamento com Jesus. Então, como obter fé? Se você quer ter fé, se você tem falta de fé, você vai até a palavra de Deus. Você vem até o culto e abre os seus ouvidos, esteja atento para o que o Espírito Santo diz às igrejas. E aí você é alimentado, porque a mensagem ela vai ser ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu creio que na Pão nós sempre tentamos ser bíblicos nas pregações. De vez em quando eu dou uma escapadinha para a direita e para a esquerda, né, fazendo algumas coisas, falando algumas coisas, mas o foco central é sempre bíblico. É o evangelho puro, é o evangelho simples. E eu gosto sempre de citar o exemplo que o pastor Carlos Macor deu, né? A fé, ela vai tanto para uma pessoa que é uma dona de casa, ou um gari, até um médico, um doutor, um juiz. A fé é para todos. Ela está ao alcance de todos. No sentido de que todos podem, a partir de Cristo, obter a salvação. Porque a salvação não vem de nós. Outra coisa, nós vivemos pela fé. Lá em 2 Coríntios 5:7, o Paulo fala, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Irmãos, fé é você não enxergar aquilo que você está esperando, mas você sabe que vai acontecer. Todos aqui têm convicção e conseguem me provar que Jesus vai voltar? Cientificamente, vocês conseguem me provar que Jesus vai voltar? Alguém sabe fazer algum cálculo, o Jorginho aí que é bom de cálculo, sabe me provar matematicamente que Jesus vai voltar? Não, ninguém sabe. Ah, eu sonhei com Jesus voltando. Tá, é uma experiência subjetiva. Mas por que nós esperamos esse ato? Porque Jesus falou na palavra. É fé, é convicção desse fato que a gente não consegue ver. Por isso que Paulo falou, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Algumas traduções, nós vivemos por fé e não por vista. Vista é muito legal, né? Você vê ali, sei lá, o seu chefe com a sua carta de promoção, você fala, eu vou ser promovido, glória a Deus. Agora, quando você não vê essa carta e você está trabalhando arduamente, seu chefe não fala nada. Mas você tem convicção que um dia aquilo vai acontecer. Mas quando os nossos olhos não contemplam as coisas, o que acontece com o nosso coração? A gente não fica batido? A gente não fica desanimado? Vamos lá para os 12 espias, os 2 que voltaram felizes da vida com o que viram. A expectativa de que Deus iria por eles e iria lutar por eles, e eles iam obter a posse daquela terra. E os outros 10 viram o quê? Gigantes, viram dificuldades, viram barreiras, conflitos, e falaram, não dá, é impossível. Qual desses caras tem fé? Os 10? Todos eles tiveram o mesmo cenário em frente, mas a disposição do coração, o seu olhar para as coisas que Deus queria fazer, foi o que influenciou a atitude deles. Os 2 que tiveram uma posição positiva, eles tiveram fé, eles tiveram convicção. Se Deus falou, vai acontecer. Os outros 10 olharam para si e falaram, não tem como. Esqueceram a promessa de Deus, esqueceram a palavra, ignoraram esse relacionamento com Deus vivo. Então vivemos por fé. E aí a famosa tradução do que é fé, né? E nós podemos encontrar isso em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é prova do que nós não vemos. Isso é muito importante para todas as áreas da nossa vida, irmãos. A igreja, de tempo em tempo, ou o cristão, ele precisa parar, chegar diante de Deus e ter uma injeção de fé para continuar, para prosseguir, para avançar. E isso é constante. É você parar na presença de Deus e falar, Senhor, eu não sei o que eu estou vendo aqui, está tudo estranho, mas eu tenho fé. Eu tenho certeza das coisas que eu estou esperando, porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. E ainda em Hebreus, vamos usar um pouquinho o trecho de Hebreus 11:6 agora. Eu falei 11:1, agora vamos avançar para 11:6. Quando a gente tem fé, a gente causa algo no coração de Deus. Você sabe o que a gente causa no coração de Deus? Deus se agrada.
Porque o texto fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente não tem fé, de uma certa forma, o que nós estamos fazendo? Pelo texto bíblico, a gente pode inverter a situação, e a gente sabe que quando a gente não tem fé, nós estamos desagradando Deus, ou pelo menos não deixando Ele contente como Ele gostaria. Agora você tem convicção, o texto continua falando: pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Primeira coisa, confiar que Ele existe, Ele está vivo, Ele está lá, atuando. E que recompensa aqueles que o buscam, em segundo lugar. Deus não vai abandonar ninguém de mãos vazias. Deus não é um cara mesquinho, que não quer, que está só retendo para Ele, que não quer compartilhar. Nós já falamos muito sobre o coração do Pai. Um coração que dá, um coração alegre, um coração que recebe o Filho, um coração que quer que os pecadores se arrependam. Ele tem tanto amor por nós que até enviou o seu único Filho para morrer por nós. Por isso que ele fala assim: fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, quando nós executamos a nossa fé, quando nós colocamos a nossa fé em prática, nós agradamos o Senhor. Até aqui, irmãos, eu não sei você, mas é o que eu falei, essa mensagem me confronta. A gente tem que parar e olhar, como é que está a minha vida com Deus? Como é que está esse lance de fé? Será que a fé tem esse poder que eu estou vendo aqui, nesse título? Como eu tenho me comportado diante desse tema, dessa essência da vida cristã? E qual que é o alvo da fé? Porque a fé não é só você falar: eu acredito que eu vou emagrecer, e você fechou os olhos, acorda, você está magro. Não é isso que é fé. Isso é magia, né? Isso não é tecnologia, né? Como diziam antigamente. Fé. Qual é o alvo da fé? 1 Pedro 1,9. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A fé, ela tem um objetivo final, e é a salvação. Outra coisa, a fé, ela promove uma vitória na nossa vida. 1 João 5,4 fala: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós quisermos vencer esse mundo que nos impede de alcançar a salvação em Cristo, nós precisamos andar por fé. A fé, ela é, segundo esse trecho bíblico de 1 João 5,4, fala que é a fé que é a vitória que vence o mundo. Então, quando você está firme em Cristo, quando você tem convicção na palavra de Deus, pode estar acontecendo o que for ao seu redor, você não vai titubear, você vai continuar crendo. E foi isso que nós podemos ver ao longo de toda a Bíblia, irmãos. Se você abrir qualquer passagem do Antigo Testamento, os caras que foram bem-sucedidos na sua vida com Deus, eles agiram por fé. Não só no Antigo, no Novo também. A carreira de Paulo. Paulo percorreu o mundo inteiro ali pregando o Evangelho. Terminou preso. Quando ele estava preso em alguma das cartas, ele falou assim: o que importa é que o Evangelho está sendo pregado. A palavra não fica presa igual eu. Ela está sendo anunciada. E eu poderia citar milhares de histórias. Inclusive histórias de pessoas que estão aqui hoje. Todos nós já tivemos experiência com a fé. Todos nós já tivemos vitórias diante do mundo por conta da fé. Mas também muitos de nós ficamos travados, porque nós não executamos essa fé. Lembra da armadura de Deus? O que ele fala que é representado pela fé? O escudo. A fé nos protege. A fé, ela tem capacidade de apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe aquele pensamento que você sabe que é do capeta, mas você fica aceitando e fica ruminando aquilo? A fé apaga isso. Não é como se tivesse atirado na sua testa aquelas flechinhas de criança, né, com grude. Não é isso. Aquilo penetra na nossa alma, no nosso coração, aquilo nos contamina, o inimigo quer nos derrubar, mas o que a gente faz? Pela fé, nós confiamos em Cristo, declaramos o seu poder, confiamos nele, e essas coisas não têm mais efeito que deveria ter, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Acontece uma coisa, irmãos, que é inevitável nesse mundo. A nossa fé, ela é provada. Tinha até a musiquinha, né, Rompendo em Fé e tal. É bem legal aquela música. A gente cantava quando a gente ia para um projeto missionário. E a fé, ela é provada muitas vezes, irmãos. E eu me perguntei, por que a nossa fé é provada? Você tem essa resposta? Por que Deus precisa provar a nossa fé? Se Ele falou que a gente precisava ter só a fé do tamanho de um grão de mostarda, e isso seria o suficiente para você falar para esse monte, se atira no mar, ele se atiraria, por que a gente precisa ser provado na fé? Se uma pequena porção de fé já seria o suficiente para manifestar o poder de Deus. Ou você vê os montes se jogando no mar todo dia.
Você vai descer para a praia e você vê a serra lá se jogando no mar. Ninguém vê isso. Mas Jesus falou, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda. Aí eu me pergunto, Senhor, por que a nossa fé precisa ser provada? Aí você vai lá em Tiago 1,3, e ele fala, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Deus, ele não quer um monte de crente mimado para ir para o céu e falar, pronto, estamos aqui. Ele quer que a partir da nossa vida a gente demonstre perseverança. Em que sentido? De permanecer nele, de confiar nele, de continuar buscando na sua palavra, de continuar em oração, esperando que as coisas possam sim se concretizar, porque o poder dele é muito maior do que nós podemos imaginar. Eu sempre gosto de citar Isaac. Isaac ficou 20 anos orando para que a sua esposa tivesse filhos. É muito tempo orando, irmãos. Às vezes você fala assim, não, eu já orei demais, você está orando há 2 semanas. E bem meia boca, né? 1 minuto por dia, assim. Ele estava lá intercedendo, não, é a promessa. O meu pai recebeu essa promessa, eu estou vivo, agora eu quero ver isso continuar. Mas a minha esposa não pode ter filhos. E ele ficou 20 anos orando. Porque se Deus prometeu, Deus ia cumprir. Isso é fé. Pode abrir lá Hebreus, lá no como é que fala? O hall da fé, né, que eles falam. Vários personagens, e ele citando, esse cara viveu por fé, esse cara andou por fé, aconteceu isso, mas esse foi chamado por fé e continuou. Todos eles, todos os patriarcas, todos os profetas, todos nós somos chamados para andar pela fé em Cristo. Inclusive para morrer por causa dessa fé, muitas vezes. Aí, no que deve ser baseada essa fé? 1 Coríntios 2, do 4 ao 5, vai falar o teor da mensagem de Paulo. E ele fala assim, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, fé é poder de Deus. Não é a gente vir aqui classificar, fé, segundo o dicionário, é isso, isso e isso. Nesse trecho a Bíblia fala de fé, então nós precisamos estudar isso no grego, no aramaico, no latim. Não. Ele fala, a fé, ela se baseia no poder de Deus. É Deus que concede para nós a fé. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se existe uma fonte para essa fé ser colocada em ação, é no poder de Deus. O que faz um cara despertar da sua vida de pecado e querer viver para Cristo? É esse poder de Deus agindo na vida dele. O que faz a gente de cristãos que estão mais para cristãos mornos do que para um cristão apaixonado por Jesus sair desse lugar? É o poder de Deus. Tudo diz respeito a Ele e não a nós. Mas o nosso coração, quando está endurecido, nós vimos pela parábola do semeador, a gente não deixa que a palavra frutifique. E quando a palavra não frutifica, é muito difícil a gente ter fé, irmãos. O cara pode pregar aqui de uma forma tremenda, ele pode converter, a partir das suas palavras, ideias, alguns pensamentos, mas não muda a vida das pessoas. Por quê? Porque não tem fé. Teve vários lugares que Jesus foi andando, ele não conseguia curar as pessoas, porque lá as pessoas não criam. E nós vamos ver alguns trechos. E esses trechos nos deixam impressionados, por quê? Porque não eram judeus que acabavam se convertendo, ou sendo curados. Eram pessoas que muitas vezes eram tementes a Deus, mas não conheciam Deus como os judeus conheciam. Os mestres da lei e os fariseus, eles toda hora julgavam Jesus. Como assim? Você está curando no sábado? Cara, eu estou curando o cara, ele está recebendo vida, ele está experimentando Deus, ele está experimentando o poder de Deus. E você está preocupado que ele está sendo curado no sábado. Então, assim, irmãos, essa fé está no alcance de todos, mas vai depender muito de como está o nosso coração para receber a palavra. Jesus vivia falando as coisas e as pessoas não entendiam. Isso é falta de fé, irmãos. E o mais interessante de tudo, sabe o que é? Jesus espera a fé dos homens. Ou melhor, da humanidade, dos homens e das mulheres também. De todos. Sabe por quê? Lucas 18, 6, 8. Ele conta uma parábola. Uma parábola bem famosa, do juiz Inico. O juiz está lá, ele tem poder para mudar a situação de uma senhora que está atormentando a vida dele. E ela insiste, todo dia ela vai lá bater na porta dele e fala, faz justiça para mim, eu estou precisando. Eu não tenho a quem recorrer, então eu vou ficar aqui te enchendo o saco até você me ouvir. E o juiz já estava cansado daquela mulher e falou,
eu vou fazer logo justiça para essa mulher, senão ela vai ficar me atormentando a vida inteira. Ele foi lá e fez. E Jesus fala o seguinte: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Jesus promete, o próprio Deus vai fazer justiça na sua causa. Aquilo que você tem orado vai se cumprir sim. Deus ele está ouvindo, Deus não é surdo. Aí a pergunta que Jesus faz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O homem se preocupa com o resultado. Deus, eu estou orando, o Senhor tem que fazer. Mas Jesus se preocupa com a nossa fé. Ele espera a fé de cada um de nós. E ele faz essa pergunta. Essa pergunta para mim aqui é muito dura, irmãos. Quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando eu voltar aqui para a terra, eu vou encontrar fé nesse lugar? Eu vou encontrar alguém que confie em mim? Ou pessoas que estão pedindo algo em meu nome? É muito sério essa palavra de Jesus. Jesus espera a fé de cada um de nós, porque Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que Ele fez aqui na terra foi para agradar o coração do Pai. E nós somos pequenos cristos, imitadores de Jesus. Nós gostamos de falar que nós somos cristãos. E eu pergunto, existe fé no coração desse cristão? Existe fé no seu coração? Ou existem coisas que são contraditórias à fé? Existe medo? Existe julgamento? Está cheio de pecado? A gente precisa confrontar o nosso coração, irmãos, para ter uma mudança de vida. Então, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Trazendo esse embasamento sobre o poder da fé, nós vamos ler agora um trecho que está em Lucas 7. Aí você pode acompanhar aqui pelo telão, o nosso texto principal hoje, 1:12, né? E essa história aqui, ela me tocou muito, porque ela vai falar de alguém que não era um religioso judeu. Vai falar de alguém que a gente não sabe nem o nome dessa pessoa. Mas ele recorreu a Cristo e ele confiou na palavra de Jesus para conseguir obter aquilo que os seus olhos ainda não conseguiam ver. Ele teve fé em Cristo. Vamos ler esse trecho então. Está aqui. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. E já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. E digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ver isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o seu servo restabelecido. Esse é o trecho de Lucas 7. E engraçada a figura desse homem, né? Ele era uma pessoa que tinha já algum contato, alguma ciência a respeito de Deus. Por que a gente vê isso? Porque o texto fala que os próprios judeus foram chamados por ele. Ele conhecia alguns líderes dos judeus. E mais do que isso, os próprios líderes reconheciam que ele tinha um certo amor pela nação, né? Foi isso que eles falaram. E também que ele havia construído a sinagoga para os judeus. Então vamos dizer que esse cara era um simpatizante dos judeus, e aí o texto fala que ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele chegou para esses líderes dos judeus e falou assim: eu tenho um servo que eu estimo muito, alguém que é muito precioso para mim, que me ajuda demais, e ele está à morte. Tenta encontrar esse Jesus e fala para ele vir aqui e, de repente, curar, fazer algo por ele, para que fosse curar o seu servo. E aí os judeus vão lá e começam a clamar por Jesus. É engraçado, né? Eles falam: esse cara ama a gente, ama o nosso povo, ele até construiu uma sinagoga. Quem é que faz isso por nós? Então, Jesus, você precisa fazer algo. E Jesus foi. Quem estava atrás dele? A multidão. Só que olha que engraçado, a multidão estava indo atrás dele por quê? Porque provavelmente ouviram o clamor desses judeus, desses líderes, e falou: Jesus vai fazer uma cura.
Vamos atrás dele e ver o que acontece. E foi aquela multidão. E aí o que nos surpreende no meio do caminho é que Jesus tem um diálogo, não com o centurião. Jesus não chegou a ver esse cara. Mas ele mandou amigos irem até Jesus e falou assim, ó, fala para Jesus que eu não sou digno de receber ele debaixo do meu teto. Ele é santo. Ele tem poder. Ele é alguém especial. E eu sei quem eu sou. Eu não mereço a presença dele aqui. E ele fala algo que impressiona Jesus. Ele deu uma resposta que deixou Jesus impressionado. Ele falou assim, ó, diz uma palavra e o seu servo será curado. Foi isso que chamou a atenção de Jesus. Aí ele virou para a multidão que estava seguindo ele, esperando ver o milagre, e falou assim, galera, eu nunca vi fé como essa em Israel. Em toda a nação eu não vi uma fé como desse homem. E esse homem nem chegou a ver Jesus. Mas ele confiava que se Jesus desse uma palavra, o seu servo seria curado. E ele atribuiu isso ao seu status como centurião. Ele falou, se eu tiver um soldado e falar, vai lá e pega um copo de água para mim. O soldado vai lá e pega. Se eu falar, vai lá no McDonald's e me traz um cheeseburger, o cara vai lá e traz. Ele falou, Jesus, da mesma forma, eu sei que se você falar uma palavra, vai acontecer. E Jesus se impressionou com esse homem. Esse homem não saiu do meio do povo de Deus, mas ele confiou que Jesus poderia fazer algo. De uma certa forma, ele recorreu à soberania do Senhor. E ele experimentou um milagre na sua casa. Quando eles chegaram lá para ver, o cara já estava curado. Imagina a alegria dele, que Jesus atendeu a sua oração. Mas aí o que é mais interessante, lógico, a figura do centurião é muito legal, você vê a postura dele, a postura de fé, o quanto ele teve convicção que numa simples palavra Jesus poderia curar. Mas é interessante você olhar o movimento de Jesus. A surpresa que ele teve foi, finalmente encontrei algo que é o que eu estou procurando em todos os corações, é difícil achar aqui, porque as pessoas não creem em mim. Ele falava assim para os fariseus, né, vocês estão me chamando de comilão e beberrão? Tipo, eu sou filho de Deus, eu vim trazer a salvação para todos, vocês estão me julgando? E ele tinha poder para julgar. Jesus, quando ia conversar com o homem, ele sabia o que tinha no coração desse homem, mas ele não menosprezava esse homem. Ele tem amor por cada um de nós. Mas essa história me faz ver que o poder de Deus, ele se manifesta para quem tem uma vida de fé. E os judeus que estavam aí clamando para que Jesus fosse lá fazer algo, eles conheciam muito da história de Israel, eles conheciam muito das suas tradições, eles conheciam muito a respeito da lei, inclusive eles já tinham visto muitas pregações de Jesus, mas nenhum deles manifestou a fé como esse homem, que nunca tinha visto Jesus, que somente ouviu falar de Jesus. Vocês conseguem se identificar com essa história? Essa história não traz assim, tipo, mano, eu preciso ser igual a esse centurião. Ter essa fé que, de repente, causa um espanto em Jesus. Falou, é isso aí, filho. Me agrada quando você age dessa forma. Me agrada quando você olha para o Pai e crê que ele vai fazer. Porque Ele é poderoso para fazer, não duvida do poder de Deus. Às vezes a gente vai falar na vida do outro, né? Não, Boaz, eu creio que Deus vai te colocar, você vai conseguir esse trabalho. E aí o próprio cara, quando vai caminhando, ele, nossa, Deus, eu sou um lixo, eu não consigo. Como é que você tem fé para os outros e não tem fé para você? Isso fala muito do relacionamento que nós temos com Deus. Porque é você olhar para o seu pai e falar, pai, está tranquilo, eu estou aguardando porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu creio no seu nome, eu creio na tua palavra, não tem por que duvidar, não tem por que andar com medo. Mas isso está baseado no seu relacionamento com Ele. Falando um pouquinho desse poder da fé, eu gostaria de avançar para esse trecho aqui, irmãos. Esse trecho aqui, ele nos espanta muito mais do que o anterior. Porque ele vai falar de uma mulher que estava 12 anos sofrendo. Ele fala assim, nesse meio tempo, o trecho é grande, então nós só tiramos um quadro desse trecho. Mas Jesus estava indo com uma comitiva ressuscitar a filha do Jairo. Jairo falou, minha filha vai morrer, preciso que Jesus venha fazer algo. E nesse meio do caminho, de novo a multidão, seguindo Jesus para ver o que ia acontecer, acontece esse fato. E fala que estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E ela chegou por detrás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Olha que bênção, irmãos. Você tocou um pouquinho em Jesus, na orla do manto dele, foi curado de algo que 12 anos você ficou esperando ser curado. 12 anos trazia sofrimento e ninguém pôde te ajudar. E Jesus, nesse momento, fala assim, quem tocou em mim? Perguntou Jesus.
E como todos negassem, os 12 provavelmente estavam em volta dele, né, fazendo aquela barricada de segurança para ninguém chegar até o mestre. E Pedro falou, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o quê? Poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. E na presença de todo o povo contou porque lhe tinha tocado e como fora instantaneamente curada. Ela testemunhou aquele ato. E confessou também, né, o seu, entre aspas, pecado, né? Furar a barreira dos discípulos e conseguir tocar no manto de Jesus. E aí, talvez os discípulos esperando uma repreensão, esperando uma palavra dura contra aquela mulher, os discípulos acabaram ouvindo Jesus falar para ela, filha, sua fé a curou, vá em paz. Não foi a primeira vez que Jesus falou isso, irmãos. Jesus constantemente falou, a sua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz. Ele joga, de uma certa forma, para a pessoa, o fato dela ter tido fé em algo que ele poderia fazer. Por isso que ele fala direto sobre isso. A tua fé te salvou. Ah, então eu tenho mais fé que os outros, eu vou fazer mais coisas. Não, não é isso que ele está falando. Mas naquele momento, a atitude dela, desesperada, levou ela a ter uma atitude de fé, e essa atitude de fé manifestou o poder de Deus. Tenta se imaginar 12 anos sofrendo, irmãos. Não era 12 anos esperando, era sofrendo. Talvez aqui alguns já sofreram por um dia, alguma perda de algum familiar, alguma questão emocional, talvez até uma semana, talvez alguns períodos, mas 12 anos. Quem é que suporta isso? E para piorar, né, não é só a questão de ficar 12 anos sofrendo. Além de tudo, ela gastou tudo que ela tinha. Todas as economias dela, tudo que ela tinha trabalhado antes desses 12 anos, ela perdeu tentando buscar os médicos para curar essa doença e ninguém conseguiu curar. Sabe o que é engraçado? Marcos, ele ainda registra que estava piorando. Se você abrir o Evangelho de Marcos, você lê essa história, você vai ver que Marcos fala que ela não só não resolveu o problema, como o problema ia se agravando. Então você vai ficando mais tenso, mais estressado, mais preocupado, mais ansioso. E aproveitando um pouquinho sobre o relato de Marcos, ele fala que ela, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto. É a mesma atitude do centurião, ouviu falar de Jesus. Ela estava empenhada em buscar de alguma forma no mundo uma forma de solucionar o seu problema. Assim como todos nós. Às vezes a gente está passando uma situação e a gente fica lá, não, peraí, deixa eu fazer as contas aqui, deixa eu ver quanto eu tenho no meu bolso, na minha poupança, e aí eu vou conseguir fazer A, B, C e vai dar certo. É isso que ela fez, e não deu nada certo o plano dela. Talvez você se identifique com isso em alguma área da sua vida. Fez planos, montou todo o planejamento, chegou no final, não deu certo. Só que, de repente, ela ouviu falar de Jesus. Cara, era o último recurso dela. Ela foi, esse tal de Jesus pode fazer algo por mim. Eu não sei se vocês lembram, né? As pessoas não gostam de ler Levítico, aquela parte toda, mas lá fala que se você está tendo fluxo menstrual, você tem que ser separada para purificação. Meu, a mulher não quis nem saber, ela foi no meio da multidão. Acho que ela viu o bolinho ali dos discípulos, viu Jesus ali, ela se meteu no meio da multidão. Tipo assim, dane-se a parte cerimonial da lei, eu quero chegar nele. Eu preciso tocar Jesus. Sabe, acho que isso fala um pouco do nosso ato de adoração, inclusive no culto. É você sair desse formalismo religioso e você entrar direto na presença dele. É isso que vai mudar a vida. É uma sensação que você vai ter quando você tiver essa busca. Ela simplesmente esgotou tudo que ela tinha. Não tinha mais opções para ela. E ela ouviu falar de Jesus. Então o que ela fez? Se lançou completamente nessa busca por Cristo. Por isso que eu falo que aqui é uma história que me impacta mais do que a do centurião. Porque ela teve uma atitude de ir até Jesus. Ela estava impura. Ela estava à morte. Ela tinha gastado tudo que ela tinha. Ela não tinha dignidade. Ela parou de ter aquela autojustiça. Talvez até autocomiseração. Ela falou, eu vou largar tudo isso e eu vou seguir e vou tocar Cristo. E ela tocou. Na hora que ela tocou, imagina essa cena, irmão, você está no meio de uma multidão. Você já foi num show, aquele show gospel meio bizarro, tanta gente ali querendo ver alguém tocando no palco, você fica lá esmagado. Imagina, de repente, Jesus para assim, todo mundo parou, opa. Aí Jesus falou, alguém me tocou. Aí os discípulos, não, peraí, Jesus,
Cara, olha em volta aqui, ó, quanta gente tem aqui. Todo mundo está te tocando, Jesus. Aí, não, alguém me tocou porque eu senti que saiu o poder. E aí a moça falou, bom, se ele sabe que alguém tocou ele, saiu o poder, ele parou, é porque obviamente ele sabe que fui eu, então deixa eu me pronunciar, antes que o negócio fique pior para mim. E ela foi diante de todos aqueles homens e falou assim, eu fui curada quando eu toquei o seu manto. E ele falou assim, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Cara, a vida daquela mulher foi transformada. Ah, porque ela tocou o manto de Jesus? Será que a gente vai conseguir um pedacinho do manto de Jesus, deixar aqui no púlpito, quem quiser ser curado vem e toca? Não, mas pelo ato de fé dela. Ela simplesmente agiu por fé, e Deus honrou a fé dela. Essa associação é muito interessante, assim como o centurião, ela apenas tinha ouvido falar algo a respeito de Cristo. E ela depois testemunhou algo que Cristo fez na vida dela. Isso fala muito para nós, irmãos. Jesus tem feito algo na sua vida, porque é isso que você vai testemunhar. Se Jesus tem feito parte da nossa existência, do nosso convívio com o Pai ali, aquele relacionamento, aquela busca diária, algo Deus quer transformar em nós. Mas nós precisamos agir com essa fé, com esse ato de fé, para receber isso que falta na nossa vida. Talvez uma cura. Aqui está todo mundo saudável, teoricamente, fisicamente falando. Mas como é que está o nosso coração, a nossa mente, a nossa expectativa a respeito do futuro? Isso tudo fala como é que está nosso interior. E a gente precisa dessa atitude de fé, de chegar até Jesus, de tocar Jesus e ouvir Ele falar, a tua fé te curou, vai em paz. Ali, eu tenho certeza, essa mulher não só foi curada, mas o relacionamento dela foi transformado. E por onde ela foi, ela contou esse testemunho, irmãos. Quando Jesus, no caso é engraçado, aqui ela tocou Jesus, mas quando Jesus nos toca, nós temos algo para compartilhar. Nós temos algo que ninguém tem e nós queremos compartilhar. Por isso que é necessário buscar a presença de Jesus. Eu não sei, né, mas pensando aqui agora, eu não sei se é porque ela estava tão desesperada assim. Às vezes a gente precisa talvez chegar no nível de desespero para falar, não, agora eu vou buscar Jesus. Será que é isso que Ele quer de nós? Ou enquanto nós estamos aí na marola da vida, a gente ainda assim pode buscar Jesus. Eu acho que Ele não quer esperar a gente chegar numa situação de desespero para a gente recorrer a Ele. Mas no dia a dia, nos momentos simples, nos momentos tranquilos, a gente pode ter essa atitude de ir até Cristo, porque Ele não vai lançar ninguém fora. Outra pergunta que eu anotei aqui, alguém poderia fazer algo por essa mulher? A gente já viu que os médicos não conseguiram. Os discípulos nem perceberam essa mulher. A multidão não percebeu essa mulher. Então alguém poderia fazer algo por ela? Não, ninguém podia. E ela também não estava melhorando. E eu creio que isso fala muito sobre a nossa salvação. A nossa salvação não é algo que as pessoas vão aprimorar em nós, não é algo que nós vamos obter. É algo impossível para nós, igual a cura dela, era impossível. Mas quando ela foi até Cristo, ela recebeu de graça, por meio da fé. E isso fala da nossa salvação. Talvez você também esteja se esforçando demais para obter uma salvação. A salvação é em Cristo, num relacionamento de confiança no que Ele fez na cruz. E é isso que apaga os seus pecados. É isso que apaga os meus pecados. É isso que remove a nossa culpa. Algo que Cristo fez, não algo que nós fizemos. Como conclusão, eu queria trazer algumas palavras que eu anotei aqui também que eu acho interessante. Baseado nessas histórias, a gente consegue entender que fé é olhar além de você mesmo. Enquanto ela estava olhando, o que eu posso fazer? Enquanto o centurião olhava assim, tá, esses caras aqui não prestam, ninguém está curando meu servo. E eles ouviram falar de Jesus, então eles pararam de olhar para o que eles poderiam fazer e começaram a olhar para Cristo e falar, Ele pode fazer. Então o poder da fé, ele vai se manifestar na nossa vida quando nós pararmos de olhar para nós mesmos. Porque nós somos muito limitados, irmãos. Talvez você queira fazer uma obra grande, você olha para você e fala assim, eu não consigo. Talvez você esteja diante de uma prova, eu não consigo. Talvez você esteja lidando com uma questão
que vai envolver sabedoria para administrar recursos, você fala, eu não consigo. Sabe o que é bom disso, irmãos? Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que dependem de Deus. Aqueles que recorrem a Deus. Enquanto a gente tiver arrogância em nosso coração, olhar para o nosso braço e falar, eu sou forte o suficiente, eu aguento, eu consigo, eu sei, a gente está bem longe dessa salvação. A gente está bem longe de alcançar esse poder que vai agir pela fé. Mas quando a gente reconhece que em Cristo estão todas as coisas, a gente para de olhar para nós mesmos e começa a olhar para o Senhor, as coisas começam a mudar. Porque está nele. O poder vem dele, a capacitação vem dele. Tudo vem de Cristo. E isso também é fé, irmãos. É algo que você tem que experimentar, é algo que você precisa entender na palavra e colocar em prática na sua vida. É um desafio para nós. É olhar para Cristo e falar, eu confio em você. Bom, acho que todos aqui conhecem a história do Aladim, certo? Porque às vezes eu falo umas coisas, tem uma faixa etária que não sabe o que é, né? O Aladim tem uma cena, me marcou muito, assisti no cinema quando eu era pequeno, acho que foi um dos primeiros filmes que eu fui assistir. Eu era pequeno, tá, gente? Não me imagina com 30 anos indo assistir Aladim. Mas tinha uma cena que ele chegava assim para Jasmine, né, o nome dela, e falava, você confia em mim? E dava a mão. E o que eles faziam? Saíam voando no tapete. Com Jesus é quase isso. Jesus está estendendo a mão e falando assim, você confia em mim? Aí você fica olhando para ele assim, aqui de onde eu estou eu confio. Mas a fé é se lançar em Cristo. É falar, Senhor, eu sei quem você é. Ou como diz a palavra, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio em Cristo, Ele não vai me abandonar. O Pedro foi o único cara que andou sobre as águas quando Jesus foi lá e chamou. Alguém aqui tem essa experiência? O Pedrão ia afundar super rápido. Imagina, Jesus está chamando os discípulos, aí todo mundo olha um para o outro, de repente fala, mano, não tem como, né? Eu sei que Jesus é bom e tal, mas primeiro eu acho que esse cara é um fantasma, não é Jesus? Aí você vê Pedro lá na ponta do barco se equilibrando e dando o primeiro passo. Imagina essa cena. E ele foi. Só que ele tirou os olhos de Cristo e foi aquela bagunça. Então isso é confiar em Cristo. Isso é fé. Isso é o poder de Deus agindo em nós. Quando a gente olha para Jesus e sabe, Senhor, você pode todas as coisas, eu confio no Senhor, eu lanço tudo que eu tenho nas tuas mãos, eu confio a minha vida a ti. É mais ou menos o que o casal faz no altar, não é verdade? Você está entregando a sua vida na mão de uma outra pessoa e falando assim, eu quero viver a vida toda com você. Não importa a situação. São os votos, né? Como é que é o nome? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. O discurso é legal. Mas no dia a dia, esse compromisso, esse acordo que foi feito perante as pessoas, perante Deus, ele continua sendo válido. Mas é o quê? Por fé. É fé, meu. Relacionamento é fé. Às vezes a gente tem um embate com as pessoas porque a gente fala, essa pessoa não muda. A gente perdeu a esperança que a pessoa pode mudar. Ah, eu não mudo. Perdeu a esperança que Deus pode fazer algo na tua vida. Ele pode. E isso é a fé. O lançar, né? Primeiro, tirar o olho de você mesmo, olhar para Cristo e falar, Senhor, eu confio em você. Esse é o poder da fé. Foi exatamente isso que a mulher fez. Olhou para Jesus e disse a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Ela falou com ela mesma. Ela não tinha que recorrer. Ela falou, Senhor, eu vou até ele, eu vou tocar, e quando eu tocar, eu serei curada. Não é que ela declarou e aconteceu. Isso aqui já estava no plano de Deus. Jesus provavelmente já estava passando por lá, sabendo que aquela mulher tocaria nele. Jesus sabe todas as coisas. Mas ela teve essa atitude. Ela parou de olhar para ela, olhou para Cristo, confiou em Cristo e foi curada. Fé, irmãos, sempre envolve o invisível e o futuro. Certo? Cara, eu não estou vendo o que vai acontecer, mas você age por fé. E no seu passo a passo, você vai vendo aquela história sendo revelada. E você vai descansando em Deus. Você vai caminhando com Deus. Uma vez uma professora nossa no seminário falou assim, vamos fazer um estudo sobre o chamado de Abraão. Separou em grupos, cada um tinha que estudar uma parte. E aí nós estávamos com aquela parte em que ele realmente foi chamado para sair da terra dos seus pais e ir para um lugar que Deus anunciaria. Você viu a rota perfeita que Deus traçou para ele? Na Bíblia fala o mapa, vai para a direita, esquerda e tal. Falou, vai para a terra que eu vou te indicar. Ele foi. Foi indo e acabou fundo, como fala o jogador de futebol. Mas lá, nesse processo, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo
talvez tido alguma decepção na sua caminhada, ele continuou caminhando por fé. E até mesmo quando ele já tinha o filho da promessa nas suas mãos, Deus falou assim, vai e sacrifica Isaque, teu único filho. E ele foi. Isso é fé. Ele não sabia assim, Deus é tão bom, vai preparar um carneirinho preso nos arbustos e eu vou chegar para o meu filho, pegadinha. Não, não é. Ele falou, cara, eu vou ter que matar meu filho, Deus está pedindo isso. E sabe por que eu vou matar meu filho? Porque desde que ele me chamou, ele foi fiel e esteve comigo, e as coisas se cumpriram. Deus não falhou nas suas promessas. Então quem sou eu para andar para trás? Quem sou eu para desistir desse passo de fé? Dessa vida, desse relacionamento com Deus? E ele foi até o fim. E aí Deus trouxe o carneirinho, glória a Deus, não precisou matar o filho. Mas até o último segundo ele estava lá com o punhal na mão. Essa é a vida de fé, irmãos. A nossa fé é provada, a nossa fé agrada a Deus, a nossa fé ela nos leva à salvação, a nossa fé nos leva a confiar mais em quem Cristo é. Por isso que é o poder da fé. Não é que você vai sair daqui tocando as pessoas e elas sendo curadas. Se você tiver fé para isso, ótimo. A igreja precisa dos dons de cura sendo manifestados. Mas a fé ela vai muito além, irmãos. Se eu fosse falar mais alguma coisa a respeito dessas passagens, eu diria que o que eles tiveram a respeito de Jesus foi convicção. Eles confiavam em quem Jesus era, em quem eles tinham ouvido falar que Jesus era. E eu creio que aqui acontece um evangelismo poderoso. Quando você chega em alguém, você fala a respeito de Cristo, talvez você seja o primeiro a falar. Mas se você realmente fala quem é Cristo, isso vai marcar a vida dessa pessoa. Talvez vai vir outro e regar, e depois vai vir outro e vai colher. Mas o dia que houver essa colheita, ele vai falar, tudo que eu ouvi a respeito de Jesus é verdade. E eu não largo ele por nada. Convicção. A gente pode mudar de cidade, a gente pode mudar de país, a gente pode até trocar de time. Mas Jesus não tem como, é uma convicção que você não abre mão por nada. Não importa o cenário econômico, não importa a crise que você está vivendo. Você olha, contempla Jesus e sabe quem Ele é. E esse é o poder da fé, irmãos. Não abre mão do teu relacionamento com Cristo por nada. Os cristãos têm ignorado essa ponte que Deus nos deu, que é a ponte da fé, de você chegar até Ele. E é por meio de Cristo. É graça, é favor, é algo imerecido. Então a gente não pode desprezar isso, irmãos. Não deixa qualquer retardado aí dessas ciências humanas iludirem você com argumentos tolos. Vai para a palavra de Deus. Mas Gênesis não explica como é que ia acontecer. Não interessa, cara. A palavra de Deus, ela fala que o mundo foi criado em 7 dias. Creia na palavra de Deus. Não vai confundir a tua vida com Cristo por causa de argumentos humanos. Deus falou, está falado. Pega as Escrituras e essa seja a sua base. Tudo que vier de fora, refuta com ela. Porque muitas vezes esses argumentos de fora, e muitas vezes da moda, têm feito vários cristãos abandonarem o barco. Largaram Cristo por causa de uma moda. Largaram Cristo por causa de uma vertente. Largaram Cristo por causa de argumentos que um dia vão ser refutados. E que nós já temos visto ser refutados. Essa questão do naturalismo e tudo mais. Nem eles mesmos acreditam no que eles falaram há tempos atrás. Agora pega o Paulo, ressuscita ele, traz ele aqui de volta. Ele vai pregar as mesmas coisas. Ele tem a convicção em quem Jesus é. Ele tem a convicção na salvação por meio da fé, sendo dado por Deus de graça. Ele não vai abrir mão da pregação dele. 2000 anos atrás. Então, irmãos, o nosso fundamento, ele é poderoso. Ele é verdadeiro. Ele não é falso. Ele não oscila. Ele é firme. Mas nós precisamos estar nele, por meio da fé, também firmes para não cair diante dessas ciladas que o mundo e Satanás vem trazer sobre nós. Guarda a tua fé, irmão. É combater o bom combate. Guardar a fé. É algo que você tem que fazer para a sua vida. Papai e mamãe não vai fazer. É você. É o seu relacionamento com Cristo. Amém? Então vamos ficar de pé e orar.
Senhor, nós nos colocamos na Tua presença após essa mensagem e queremos, pela fé, crer que o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir cada palavra, Senhor Jesus. E eu quero orar nesse momento por nossas vidas, orar para que o Senhor venha nos tocar, transformar o nosso coração, a ponto da gente ter convicção de quem o Senhor é. Que a gente possa se lançar completamente a Ti, Senhor. Sabendo que o Senhor tem um poder inesgotável, sabendo que o Senhor conhece todas as nossas limitações, que o Senhor conhece toda a nossa história, inclusive os nossos pecados ocultos, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos dá a chance de nos arrependermos e crer no Senhor pela fé. Crer que o Teu sangue nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Crer que no Senhor nós temos a salvação das nossas almas. E é nisso que nós encontramos descanso, Senhor. Nesse relacionamento contigo. Então eu oro, Senhor, para que cada palavra realmente venha cair num terreno que foi preparado pelo Espírito Santo e que possa dar fruto, Senhor. Que todos nós possamos sair daqui renovados na nossa fé, na nossa confiança em quem o Senhor é, Jesus. Porque o Senhor não falha. O Senhor tem obras maravilhosas ainda para fazer no nosso meio, por meio de nós, através de nós e em nós, Senhor. Nós não queremos deixar de olhar para Ti. Que o nosso coração esteja Te buscando ardentemente, Senhor. Que em cada culto, que em cada momento em que estivermos reunidos, os nossos olhos sejam colocados em Ti somente. Não queremos olhar a limitação humana, Senhor. Não queremos olhar aqueles que nos ofenderam, não queremos olhar o nosso passado, não queremos olhar o nosso erro, nós simplesmente queremos olhar para Ti e a obra que o Senhor promoveu naquela cruz, para nos salvar, para nos livrar de todo pecado, de todo mal. Que essa fé venha a ser colocada em prática por cada membro aqui da Pão, Senhor. Por cada um de nós. Queremos contemplar o Senhor. Queremos colocar em prática a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.